O raciocínio computacional tem sido reconhecido como uma habilidade cada vez mais necessária para o ser humano. Então, primeiro eu vou contextualizar esse raciocínio computacional no conjunto das habilidades e depois vou falar das minhas sugestões para como ensinar esse tipo de habilidade na escola. Junto com as habilidades de falar, escrever, ler e fazer operações aritméticas, está surgindo uma nova habilidade que se chama Computational Thinking ou raciocínio computacional. Todas essas habilidades de falar, ler, escrever, fazer operações matemáticas estão relacionadas com a evolução do homem. No início da humanidade não sabíamos nem falar. A comunicação oral foi inventada nas suas várias formas, o que permitiu que os homens vivessem e trabalhassem em grupo. Isso provavelmente foi fundamental para a subsistência da nossa espécie. Ao longo dos anos, várias formas de escrita surgiram, aumentando imensamente as possibilidades de comunicação do ser humano. No início, somente as pessoas mais eruditas da sociedade sabiam ler e escrever. Hoje em dia, essas são habilidades básicas que são ensinadas a crianças já na mais tenra idade. As habilidades de falar, ler, escrever estão relacionadas à comunicação de ideias e exigem um certo grau de abstração para a gente conseguir relacionar coisas que estão escritas no papel ou faladas com conceitos que estão na nossa cabeça. Uma outra habilidade que também está relacionada à comunicação, mas de outra forma, é a matemática. Também tem uma linguagem específica para isso que foi desenvolvida pelo homem. Desde a antiguidade, várias civilizações se defrontaram com problemas relacionados a medições de vários tipos de grandeza e de como trabalhar com essas grandezas de forma abstratas. Fazer contas significa conseguir abstrair de noções de quantidades concretas através de números, e saber algoritmos para processar esses números, gerando novos números que, por sua vez, são normalmente interpretados como solução de um problema concreto. Tudo isso se aprende nos anos iniciais do ensino fundamental hoje, mas no passado já foi conhecimentos que somente alguns cientistas possuíam. O interessante nessa evolução das habilidades é que à medida que a gente vai dominando uma habilidade, a gente vai conseguindo resolver problemas cada vez mais complexos. Então, os problemas que 100, 200 anos atrás, problemas matemáticos que só os cientistas resolviam, hoje, qualquer criança do ensino fundamental resolve. E isso a gente tem observado, então, agora na ciência, como pesquisador, que os problemas que a gente está tratando são muito complexos. E a gente está precisando de uma habilidade de resolver problemas ou de conseguir atacar a complexidade, grande complexidade, dividir a complexidade para conseguir resolver. E essa habilidade que está aparecendo hoje na ciência, certamente amanhã vai ser necessária na escola. E essa habilidade a gente está chamando de raciocínio computacional. Aqui temos exemplos de várias tarefas do nosso cotidiano que podem ser muito simples de resolver, mas também podem ser muito difíceis dependendo do tamanho da instância que a gente tomar. Por exemplo, ordenar uma pilha de figurinhas pode ser muito fácil se forem 10 ou 20, ou uma tarefa bem complexa e demorada se forem 500 ou 1000. Organizar um jantar para 30 ou 100 pessoas também requer várias noções de escalonamento e alocação de recursos. Mas qual é a diferença de executar essas tarefas para executar a soma de dois números, por exemplo? Para fazer uma soma, a gente só precisa conhecer números e basicamente usar um algoritmo que a gente aprendeu na escola. Para resolver o problema da ordenação, a gente precisa escolher uma abstração, escolher daí os algoritmos que a gente vai usar, um ou vários, usar esses algoritmos e depois ainda combinar soluções para ter a solução do nosso problema. Então, é um processo mais difícil, diferente do que só somar. É importante que a gente entenda que o raciocínio computacional é diferente do raciocínio lógico-matemático. O raciocínio lógico-matemático nos dá ferramentas ou abstrações que podemos usar para resolver problemas. O raciocínio computacional nos ajuda a definir o processo de encontrar a solução dos problemas, muitas vezes usando soluções que são ferramentas matemáticas.
Mas como é que a gente ensina raciocínio computacional? Essa é uma pergunta muito difícil. Não é colocando um monte de computadores e tablets nas escolas que a gente vai resolver esse problema. Porque o raciocínio computacional tem a ver com o processo de solução de um problema. Então, o computador, a gente pode até usar um computador nesse contexto para solucionar partes de problema, automatizar partes da solução. Mas é parte, o raciocínio computacional é uma coisa mais ampla do que usar um computador. O mais importante mesmo é a formação, inicialmente, é a formação de pessoas, tanto professores quanto pesquisadores nessa área. O que nós vemos aqui são alguns conceitos que são fundamentais para um profissional da área de raciocínio computacional. Todos esses conceitos são basicamente os fundamentos da computação, e a ênfase aqui é em computação, vista como a arte de resolver problemas. É importante notar que a maioria desses conceitos aqui ou não são abordados ou são abordados de forma muito superficial nos cursos de informática na educação que existem hoje, que focam muito mais no uso de tecnologia para auxiliar no ensino ou aprendizagem do que num novo modo de pensar e solucionar problemas. É certo que essa habilidade de raciocínio computacional já é extremamente importante hoje e vai ser cada vez mais importante no futuro. Então, se o Brasil quer ser um país dos mais desenvolvidos no futuro, isso certamente passa pela educação e passa pelo raciocínio computacional. A gente tem que preparar as novas gerações de brasileiros. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que sensibilizar o governo para que ele consiga agir, né, adequadamente nesse sentido. O primeiro passo é com certeza um investimento forte na formação de recursos humanos em duas frentes. Em cursos de formação de professores dessa área, que como eu já falei antes, isso não tem sido suprido pelo formato atual dos cursos de informática na educação, e também na pesquisa sobre o raciocínio computacional e como ensiná-lo. Mas é importante que se note que a descoberta dessa nova habilidade nasceu da computação, mais especificamente da área de fundamentos da computação, e não da educação. E por isso ainda existe muita confusão na educação sobre o que é o raciocínio computacional. Portanto, é necessária uma grande interação entre pesquisadores dessas duas áreas para que se possa incluir a formação dessa habilidade no ensino fundamental e médio. Vou deixá-los com o slide final sobre raciocínio computacional e criatividade, porque nós temos que notar que, como aconteceu com outras habilidades, essa também nos dará asas para voos muito mais altos. Muito obrigada pela atenção!